Olá, viva! Estamos de novo com o Vai Dar uma Curva. Esta semana vamos falar de turismo e um turismo muito específico. Vamos já saber a seguir com uma das especialistas que temos hoje connosco. O meu nome é Rafael Oliveira e já sabe, todas as sextas-feiras, aqui na Antena Minho, depois do noticiário do meio-dia, em reposição ao domingo ou também em podcast no YouTube da Feel Travel ou numa plataforma de podcast à sua escolha. Hoje, como eu estava a dizer, temos connosco a Isabel Sousa. Olá, Isabel. Olá, bom dia. Bom dia, muito obrigado por estares aqui connosco. É um prazer. Vamos ter de certeza aqui uma agradável conversa. A Isabel tem uma empresa que, além de outras coisas, que é a Explore Ibéria, que é especializada exatamente em quê, Isabel? Uma coisa muito simples, nós estamos especializados em percursos pedestres. Pois, é mesmo, parece simples, não é? Parece simples, mas não é assim tão simples. Nós estamos especializados em percursos pedestres, na interpretação e observação de natureza. Já tens uma, apesar de seres uma jovem, já tens uma... Temos que nos considerar jovens ainda, com a nossa idade, senão. Já tens uma experiência muito alargada de turismo. Começaste a trabalhar em turismo em que ano? Eu comecei a trabalhar em turismo em 2005. Eu sou uma apaixonada pelo turismo, acima de tudo. Uma paixão que foi um contágio por parte dos meus pais, um contágio saudável, que desde pequenina sempre me levaram a viajar por todos os cantos do mundo e lá está, o resultado sempre foi a minha paixão. Comecei a trabalhar em turismo em 2005 na Câmara Municipal do Porto, mas um bichinho ali do turismo natureza esteve sempre lá presente e depois em 2019 comecei esta aventura pelo turismo natureza, mais especificamente a começar a trabalhar como guia de natureza. Tu fizeste a tua formação em turismo também, no IPVC, exatamente, em Viana do Castelo. Depois fui fazendo algumas especializações de ecoturismo, de guia de natureza, observação de aves, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, a beber conhecimento e informação. A Explore Ibéria trabalha em que área geográfica? Nós trabalhamos essencialmente, e o nosso coração está aqui no norte de Portugal, mais especificamente no Alto Minho e Parque Nacional da Peneda Gerês, mas no entanto trabalhamos também com os nossos amigos aqui da Galiza e também nos Açores por uma afinidade especial, porque foi lá que eu comecei a trabalhar também como guia de natureza, fiz grandes amizades e temos também essa oferta. Mas é essencialmente o nosso Minho, o Alto Minho, que nós trabalhamos por norma, principalmente. Os Açores estão muito à frente do resto do território a nível de turismo de natureza. Sim, é muito. Para começar, é um produto completamente diferente, é uma paisagem e recursos completamente diferentes. O que muitos europeus agora chamam de exótico, não é? Mas é tal como a Madeira também, principalmente a Madeira foi quem se lançou inicialmente no turismo natureza, mais neste segmento que são os percursos pedestres. Mas sim, é realmente muito diferente do que nós temos por cá. Mas tu quando dizes diferente, é porque já estão a trabalhar há muitos anos, o território está mais bem preparado? Qual é a grande diferença entre os Açores e o nosso território? A principal diferença o nosso território é que nós temos aqui do norte, não? Porque... digamos que nós temos uma oferta tão vasta e tão variada que vai desde a gastronomia aos vinhos, à cultura, ao património, sol e praia, e enquanto nos Açores é claro que é a natureza que é por eleição o top da oferta do que eles têm por dar. Em termos de paisagens, em termos de recursos marinhos, faz todo o sentido que o turismo natureza fosse desde o início a principal aposta do arquipélago em termos de produto. E por isso, lá está, as infraestruturas que desenvolveram, a comunicação, a oferta, o que trabalharam foi sempre muito ligado ao turismo natureza. Enquanto por cá no norte de Portugal, desde o sol e praia, à cultura, à gastronomia, ao turismo religioso, foi sempre aqui o grande leque, a grande diversidade que nós temos em tão curto espaço de território, torna muitas vezes complicado de nós nos definirmos em termos de turismo aquilo em que nós somos fortes. E essa é uma das principais diferenças, é que enquanto nos Açores o turismo natureza sempre esteve no topo do desenvolvimento e do planeamento, por cá, exatamente, da estratégia do arquipélago,
Por cá é um bocadinho diferente. Um bocadinho mais recente esta ligação ao turismo de natureza, não achas? Sim. Eu costumo dizer, o turismo de natureza ainda está a dar os primeiros passos. Quando olhamos para vários países, e especialmente aqui para os nossos vizinhos do lado, em que já trabalham o turismo de natureza. Nossos vizinhos, estás a falar dos galegos? Mesmo dos galegos, mas falando de Espanha no seu todo. Sempre tiveram muita mais apetência, muito mais vontade em trabalhar o turismo de natureza do que nós por cá. Nós sempre olhamos aos outros recursos e nunca muito à natureza como um recurso turístico. Pois, mas nós, apesar de no Norte e aqui no Minho termos esta mais-valia de, num espaço pequeno, termos uma oferta diferenciadora, desde a montanha aos vales, rios, mar, o que é verdade é que também, apesar de termos praia, a praia não é propriamente muito... Como é que eu tentar ofender? Não é muito famosa. Exatamente, ou seja, não é propriamente um destino preferencial. Sim. Ou seja, quem quiser ter férias de praia propriamente procura outro destino a nível nacional do que... É mais uma questão propriamente também social do que propriamente dos recursos em si. Porque nós, em termos sociais, sempre associamos, e até há bem pouco tempo atrás, associamos o mundo rural e tudo o que era natureza e montanha à vida dura e ao trabalho duro. E ainda hoje nós temos muito contacto com as comunidades locais e, obviamente, todos nós sabemos que temos várias realidades dentro do nosso pequeno Portugal. E muitas vezes, não longe daqui do nosso litoral, basta percorrer para o interior alguns quilómetros que temos uma realidade muito diferente. E para muitas das gerações próximas de nós, a vida nas aldeias, o percorrer as calçadas, o ir aos moinhos, era um sinónimo de vida muito dura e dessas recordações e sentimentos não muito prazerosos do que nós temos agora quando estamos no topo da montanha a percorrer uma destas calçadas fantásticas, por exemplo. E temos esta questão, enquanto no norte da Europa, enquanto a França ou a Alemanha vê o mundo natural, ou seja, as áreas protegidas como sítio de desconexão, de descompressão, de prazer, de observar a natureza, o nosso processo aqui é muito diferente. A nossa relação enquanto portugueses com o mundo rural e com as montanhas ainda começa agora a ter uma outra dinâmica e a ser visto de uma outra forma. Acontecia-me muitas vezes no início, quando comecei a trabalhar dentro desta área como guia de natureza em 2009, como eu disse, era tudo novo. Eu tive que começar, ainda hoje não há uma formação muito específica 2009. para o que é um guia. Em 2009 que eu comecei a trabalhar como guia de natureza. Não havia nenhuma formação, nem há ainda hoje uma formação académica de guia de natureza. Isso não existe. A própria profissão em si ainda não existe, ainda estamos nesse ponto. Quando eu comecei a trabalhar, lá está, não havia empresas, eu comecei a percorrer sozinha, a ganhar o conhecimento e a explorar por mim, com amigos, com colegas, a explorar e a percorrer as montanhas. E muitas vezes estava sozinha e cruzava-me com alguém que vinha a descer, com uma senhora que vinha com a lenha na cabeça e perguntava: filha, o que é que estás aqui a fazer? Estou a caminhar. A caminhar? Aqui? Mas estás perdida? Não, estou a desfrutar da paisagem. E ficavam muito surpreendidos e daí começavam conversas. Também já me aconteceu de estar no topo da serra também e cruzar-me com o pastor e perguntar: então, o que é que estás por aqui a fazer, menina? Estou a ver a paisagem, a desfrutar. Paisagem? Aqui não há nada que ver, isto é só pedras. Lá está. Para ele, de facto, é só pedras, porque faz parte do dia-a-dia. Mas, agora, 2022... já se nota uma diferença. O facto de haver cada vez mais gente, e nós agora vemos o que eu em 2009 e nos últimos anos via na Serra, que era capaz de passar dias inteiros e às vezes 3, 4, 5 dias seguidos na Serra e não ver uma pessoa, tirando os pastores ou alguém que estivesse a trabalhar, agora já mudou e positivamente. Começamos a ver cada vez mais gente, cada vez mais pessoas a querer explorar e a querer conhecer. Mas voltando um bocadinho atrás, lá está. Este nosso despertar, tardio ou não, é o nosso momento, é o tempo que a sociedade portuguesa está a acordar para a natureza. Eu acho que tem muito a ver com isto, com o nosso passado recente, de que a vida nestas aldeias e nestes espaços, não só aldeias, mas em algumas zonas do país, o facto de irmos, lá está, ao moinho, de percorrermos um caminho à beira do rio, era feito por trabalho, pura e simplesmente.
E eram tempos em que andavam provavelmente descalços, frio, não havia transportes públicos, não havia nada disto, e por isso é que as pessoas olhavam para este património rural que nós olhamos agora com um olhar um bocadinho diferente e não com a admiração que nós temos agora quando vamos a esses sítios. A pandemia teve aqui um papel fundamental para os portugueses redescobrirem, no fundo, o seu território? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi um boost nós já notávamos esta tendência, já notávamos esta evolução na procura por este tipo de regiões e por este tipo de atividades de percursos pedestres, mas a pandemia veio aqui acelerar este processo. Como é que um território como o nosso, que tem o único parque nacional, com a beleza que tem, demorou tanto tempo a acordar para este tipo de turismo, para o turismo de natureza? São muitos desafios. Porque há um trabalho feito há muitos anos já para o parque, para a promoção do parque, e não só agora que começamos a descobrir, porque é verdade, ou seja, não é de facto, quando se vai para o terreno, quando se ia há 4 ou 5 anos e se vai agora, é completamente diferente. Mas como é que se demorou tanto tempo a descobrir este território? Ele estava descoberto. Sim, já vai há uns anos, há uns séculos que descobrimos. É sim. Tem muito a ver com... O parque não foi criado com o intuito de ser um recurso turístico. O parque foi criado para a conservação e preservação da natureza, e ainda hoje a principal missão e a principal razão pela existência de um parque nacional e de um parque natural ou qualquer reserva é preservar os valores naturais e culturais, neste caso, existentes no parque. E por isso a missão do parque nunca foi, lá está, a promoção, e não é no ADN do próprio Parque Nacional, e toda a estrutura que está relacionada com o parque, não é fazer essa promoção turística nem ser um recurso turístico. Acima de tudo, um Parque Nacional deve ser um sítio para a preservação dos valores naturais e culturais existentes nos seus limites. E há que ter esse cuidado e essa sensibilidade. Nós devemos atualmente, e o Parque Nacional está, desculpa a expressão, nas bocas do mundo, muito pelas redes sociais. E nós temos que fazer aqui temos que olhar aqui a este timing também, não é? Porque uma coisa era tudo o que era a promoção e a comunicação turística e o marketing turístico antes das redes sociais, e tudo o que é o marketing turístico e o que são os destinos hoje depois das redes sociais. E o Parque Nacional foi, no fundo, todo esta atenção e toda esta promoção, e o que parece que o parque foi descoberto atualmente tem muito a ver com isso, com a exposição que atualmente o Parque Nacional tem nas redes sociais. Não só a nível pessoal, mas há grupos também, vários grupos que promovem, há várias publicações, ou seja, a era digital foi o principal empurrão na descoberta do Parque Nacional. Mas espera, e tu disseste uma coisa que me parece importante, que é a intenção do parque, ou quem trabalha ao parque, trabalha com o intuito de preservação da identidade do parque. Mas essa, hoje em dia, é a base para que haja uma procura. Ou seja, hoje, quando nós temos algo que é bem preservado, a parte cultural, estruturas naturais, etc., é um chamariz para que as pessoas o procurem, não é? Mas como tu estavas a dizer há pouco, isto já vinha a acontecer há alguns anos, agora houve este boost. Nós no território, não só no parque, temos vários exemplos de situações que começaram-se a promover e rapidamente sofreram aqui uma pressão turística. Nós provavelmente ainda não sabemos preparar estes destinos para esta pressão. Sim, uma das coisas que está a acontecer, e lá está, sofreu um impulso extra com a pandemia, foi que os nossos destinos, e especialmente nesta região, Minho, Alto Minho, especificamente no Parque Nacional, o destino não está a acompanhar em termos de ferramentas para se proteger e trabalhar com a pressão. Não tem ferramentas de planeamento que ajudem neste momento a preservar este espaço. Ou seja, o que eu quero dizer é que é necessário haver um planeamento turístico pensado para esta realidade.
de repente nós temos aqui, foram descobertas as pérolas, não é? Foram descobertos os segredos, e os segredos têm, como é lógico, agora uma procura. Porquê? Porque são esses destinos que estás a falar, têm esses recursos especiais, aquele encanto, o facto de estarem preservados, é isso que traz as pessoas. Mas agora também é da responsabilidade das entidades, das empresas, todos os envolvidos, em rapidamente encontrar soluções para preservar e proteger, canalizar fluxos, canalizar pressões que existem sobre estes espaços, porque estes espaços são muito sensíveis, estamos a falar de zonas muito sensíveis, zonas que precisam realmente de cuidados e de atenção, porque a recuperação e a regeneração não é rápida. E por isso precisamos realmente de pressionar e de trabalhar no sentido de encontrar aqui ferramentas de planeamento do turismo dentro destas áreas, não só das áreas protegidas, mas também dentro do que é o chamado mundo rural. Porque também ele está a sofrer pressões e disrupções no seu trabalho do dia-a-dia, nas dinâmicas do dia-a-dia. Vamos esquecer que estamos a falar de territórios em que ainda o gado anda livremente pelas ruas, em que as pessoas têm as suas dinâmicas, estamos a falar de uma população envelhecida que nem sempre entende o porquê de repente toda a gente circular por aqui. Não tem que entender, não é? E temos que, no fundo, também preservar e não incomodar. Não é? E cuidar. Eles têm o direito de não serem incomodados. Cuidar, respeitar e perceber. E isto não está a acontecer ao ritmo que deveria estar a acontecer. Ou seja, neste momento realmente temos muita pressão, muito interesse, muitos visitantes, mas ao mesmo tempo está-nos ainda a faltar ter ferramentas de planeamento, de ordenar, no fundo, o turismo dentro do território. Nós temos uma tendência nós falamos muitas vezes que é preciso combater a sazonalidade, mas o que é verdade é que promovemos-nos só na primavera e no verão. Não é? Continuamos a cometer esse erro. O parque, o nosso território, nós estamos aqui a falar do Parque Nacional, mas o nosso território, do Minho em específico, é diferente e belo em todas as estações do ano. Sem dúvida. Nós, se formos agora a Lamas de Mouro, temos uma paisagem completamente diferente daquela que temos no verão, mas é lindíssima, não é? E quando neva, então, é uma coisa nem parece uma paisagem nossa, parece uma coisa completamente... Mas porquê é que continuamos a cometer este erro? Ou seja, se nós temos um território que tem uma pressão turística durante um determinado período, até o próprio mês está identificado, o mês de agosto é um mês problemático para o território. Porquê é que não começamos a vender o território durante todo o ano? Porque este território não quero que interpretem esta palavra mal, mas é vendável durante o ano inteiro. Sim, sem dúvida. Nós conseguimos e temos aqui recursos e pano para mangas para vender todos os dias. Ele realmente é diferente todos os dias. Nem é todas as estações, mas todos os dias. Porque todos os dias se formam aquele nevoeiro mágico ou há aquele raio de sol a bater numa determinada posição que realça ali as cores de uma determinada forma. Realmente nós na nossa região temos aqui um mosaico de paisagens incrível que todos os dias é diferente. Ele realmente é vendável lá está toda a estação, mas nós continuamos a fazer muito marketing sempre apoiado na mesma coisa, que é a água. É a água, exato. A questão usufruto da água, tem muito usufruto da água, das cascatas, das lagoas, dos rios. E enquanto este discurso ou esta tendência, que obviamente que é fácil, não é fácil, mas é muito mais sedutor se nós pusermos uma fotografia de uma cascata ou de uma lagoa de fundo verde, claro que é muito mais sedutor do que muitas vezes me porem uma fotografia de uma capa de chuva, porque chove. Sim. Nós estamos numa região que chove. E sim, é verdade. Somos assim porque chove. No entanto, chove, mas não chove o dia todo. E mesmo a própria chuva tem a sua magia. Ou seja, isto tem muito a ver com o que é fácil de vender e o que é que não é fácil de vender. E se nós estamos, obviamente, em termos comerciais, dispostos a fazer uma aposta em vender e promover produtos que têm outras características. Mas claro que é muito mais fácil. Por exemplo, um esforço que nós tentamos fazer em termos de empresa é evitar pôr fotografias de cascatas e lagoas e rios. Nós tentamos promover outros recursos. Nós tentamos fazer ver às pessoas
que dentro destes territórios fantásticos, da nossa região fantástica, existe tanta coisa para ver e tanta coisa para explorar, como um simples carvalhal, um fabuloso carvalhal. As cores, a luz que passa através das folhas dos carvalhos, os musgos, os muros, o trabalho da pedra seca, é simplesmente incrível. Isto tudo depende da forma como vemos e sentimos as coisas. Claro que em termos de marketing, de vender, todos nós temos que ter rentabilidade em termos de empresa. É muito mais fácil e obviamente que eu teria charters de clientes se pusesse fotografias de cascatas e lagoas fabulosas que nós vemos, mas realmente a nossa missão e o nosso compromisso com o turismo é um bocadinho diferente. Eu dizia, nós estamos especializados em percursos pedestres, mas exatamente, é isso que nós vendemos, mas nós temos uma missão muito ligada ao que é o turismo responsável. Nós, ao desenvolver os nossos produtos, nós tentamos sempre, ao máximo, ter algum cuidado de os desenvolver de uma forma consciente. Porque nós todos, enquanto empresários, enquanto entidades que promovemos o território, temos responsabilidades acrescidas na forma como o comunicamos. E se o queremos preservar e lá está a gerir essa pressão que ele tem, ao publicar uma fotografia nós temos uma responsabilidade acrescida. Ao promover junto de um operador turístico o que estamos a vender, se eu vou dizer, eu tenho aqui umas cascatas fantásticas, eles vão adorar. Outra coisa é eu dizer, vamos percorrer vários trilhos de pastores ou romeiros, vamos passar no território do lobo. Tudo isto também tem um valor acrescido. E é este o nosso cuidado. Ao desenvolver produtos, nós tentamos procurar outros valores, outro valor acrescentado para dar às caminhadas do que além de uma cascata ou de outra coisa que marketing, de forma de marketing e de promoção, claro que é muito mais simples de vender. As empresas de animação turística têm aqui um papel também fundamental para esta preservação, ou seja, se procurarem vender outras alternativas, é verdade. Mas também é verdade que nós, como chegamos de forma fácil a este destino, de carro, não é? Depois também provavelmente não usufruímos daquilo que poderíamos usufruir do território, ou seja, se nós procurássemos provavelmente uma empresa como a vossa, provavelmente iríamos usufruir do território de maneira diferente, não? Sim, no fundo todos nós viajamos por motivos e razões e procuramos nos territórios coisas diferentes a explorar. Portanto, há empresas como a nossa que exploram uma vertente muito específica da interpretação da natureza, imersão cultural, ter experiências de contacto com a cultura e com o sítio. Também, obviamente, temos pessoas que simplesmente querem desfrutar da paisagem com a família, de passar um bom momento na natureza. Isto tem a ver também muito com a informação que existe ou não sobre os locais. Por exemplo, se nós formos viajar para Coimbra, provavelmente vamos encontrar dezenas de guias, de brochuras. Se viermos a Braga, já temos centenas de roteiros, ou 10 guias da Sé, 300 guias, 300 mapas da cidade, não sei quantos do Bom Jesus. Mas para estas áreas, essas informações e esses conteúdos que no fundo também ajudam a ordenar o turismo e que ajudam as pessoas a terem a consciência de que não estão num meio urbano, não existe, ou seja, é muito importante, da mesma forma que todos nós agora estamos a publicar muitos conteúdos de fotografia, vídeo, ou seja, finalmente chegamos a um ponto em que todos nós estamos a criar conteúdos e a pôr o destino no mapa no mundo, no fundo, porque estes conteúdos não existiam, também deveríamos ter a responsabilidade de criar conteúdos que reeduquem e que informem as pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm comportamentos ou que não apreciam, ou não exploram, ou não visitam os sítios, porque simplesmente não sabem, porque essa informação não existe. Uma coisa que nós somos péssimos em Portugal é na sinalética, por exemplo. Nós somos péssimos. Nós somos GPS. E já não estamos a falar da parte estética, é mesmo. Acho que somos péssimos nas duas coisas, na parte estética e na parte da organização do. Exatamente, porque qualquer pessoa que entre neste momento, vamos imaginar que chega à Serra d'Arga, percorrer a Serra d'Arga, consegue entrar numa ponta e sai da outra, e provavelmente ainda se pode perder 2 vezes pelo caminho. Mas, no entanto, não sabe que há os Moinhos, que é o Relógio do Sol, que há uma série de sítios fantásticos que pode visitar. Essa foi a minha última descoberta, sabes? Não conhecia. E foi há um ano e pouco. Fizemos um trabalho lá com alguns jornalistas, etc. E foi uma descoberta
que fiquei admirado. Ou seja, tem uma beleza diferente da do resto do território, mas vale bem a pena a visita, e espero bem que não haja lá a exploração do lítio para nos estragar. Vamos esperar que nem isso, lá, nem em nem lado nenhum. Não é em lado nenhum, infelizmente, ou pelo menos que seja aqui. Não é, mas que seja feito de forma consciente. Sim. Vocês trabalham também o outro lado da fronteira. Sim. Mais propriamente a Galiza. Não é? Os nossos vizinhos. Há pouco, antes de começarmos, estávamos aqui a conversar em off e estava a partilhar isto contigo. E eu acho que tenho esta sensação que eles os galegos conhecem melhor o nosso território e promovem-nos mais lá, na TV Galícia, nos jornais. É comum ver notícias na imprensa galega, mas nós cá não. É diferente. É diferente? É diferente. Realmente nós temos uma proximidade muito grande com a Galiza, mas os laços de amizade realmente ainda são mais fortes no sentido de lá para cá. Exatamente. Há um fascínio muito grande pela cultura, pelo país, da parte dos galegos, mais do que nós. Eu acho que isso tem muito a ver na nossa forma de ser, na nossa identidade enquanto portugueses, do que propriamente aqui uma falta de mas nós culturalmente, somos, e não é só culturalmente, mesmo o próprio território, muito mais parecido com a Galiza do que de Coimbra para baixo. Sim. Para nós é como se não existisse uma fronteira. Exatamente. Mesmo nós, eu moro muito próximo da fronteira, mesmo agora neste período da pandemia era como se nos faltasse ali um bocado de casa. Nós estamos tão habituados. Foi uma situação um bocado estranha, de facto. Muito estranha. Não se percebe nós como temos é que uma se cria uma fronteira muito grande, claro. E a dinâmica que existe realmente é uma dinâmica incrível. Em termos de promoção, por natureza, os espanhóis são mais fortes do que nós a fazer marketing e a trabalhar os produtos que têm. Eu acho que isto é uma questão também na forma como nós nos vemos, muitas vezes aquilo que eu dizia há pouco, nós até há bem pouco tempo atrás nós não valorizávamos muito destas coisas que nós agora valorizamos, por uma questão social, por uma questão cultural. E quando eles olham para o nosso território, nós costumamos dizer a casa do vizinho é sempre melhor que a nossa. Sim, é verdade. Costuma-se dizer muito, mas realmente em termos de produção de conteúdos, o facto de possivelmente eles terem uma televisão regional própria é muito importante. Porque nós sabemos que uma coisa é noticiarmos coisas de proximidade, outra coisa é noticiarmos a nível nacional. E a existência de uma televisão, e a televisão tem necessidade de conteúdos, 24 horas de conteúdos, obviamente também faz com que eles procurem conteúdos também na região que está mais próxima, que por afinidade cultural também faz sentido que noticiem. E esta realidade... Mas, teoricamente temos uma televisão regional, teoricamente. Sim. Na prática não é isso que acontece. Mas eu vejo com alguma regularidade a televisão galega, porque é um fascínio que eu tenho pela Galiza, gosto imenso da Galiza, e é muito normal haver artistas portugueses a atuar nos programas de televisão da Galiza, informação sobre Portugal a sair nos telejornais, mesmo na imprensa, convidados. Mesmo na imprensa, e nós, por exemplo, colaboramos com algumas revistas também de agendas culturais e revistas de especialidade, e também já com a própria TV Galiza também, a nível de documentários, elaboração de artigos. Eles têm também muito essa informação e criação de conteúdos sobre o norte de Portugal. E isso reflete-se também em termos de empresas, que as empresas que eles têm próximo da raia, próximo da nossa fronteira, têm muitos produtos que oferecem Valença, oferecem Porto, Viana do Castelo. Nós somos das poucas empresas na região que oferecemos Galiza. Nós trabalhamos em colaboração com empresas e uma delas tem um projeto muito interessante, Turismo Marinheiro, faz todo sentido, e temos produtos também trabalhados com eles, em que combinamos percursos pedestres com experiências nas rias, mais ligados às artes da pesca. Isso é outra área também interessante de perceber, ou seja, apesar de termos o mesmo mar,
apesar de termos esta proximidade, passar para o outro lado da fronteira e ver a relação que eles têm com o mar e com a água é completamente diferente da nossa. Sim. Né? Completamente diferente. Tem uma oferta enorme de passeios e orgulho. Têm orgulho na ligação com o mar. Realmente a identidade da Galiza, se nós falarmos... E a nossa também devia ser. Deveria, mas não é. Pois nós falámos há muitos anos que... Eles têm uma identidade e, por exemplo, uma das nossas dificuldades, muitas vezes, nós queremos... Há um produto que tem um carinho especial. Neste momento moro em Viana do Castelo, apesar de ter nascido em Braga, moro em Viana do Castelo. E há um produto que eu quero trabalhar e que sempre me fascinou, que é a história da pesca do bacalhau. E é uma história que está praticamente a desaparecer em termos de marcas de património nos diferentes portos de pesca. E isso é um produto que eu estou a ligar e a recolher testemunhos, a recolher informação, para tentar criar um produto relacionado com a história da pesca do bacalhau. Obviamente nós temos lá uma marca incontornável, que é os Gilianos, mas muito do que eram os antigos edifícios da seca do bacalhau e tudo isso, está tudo a desaparecer. Sim, o Porto de Viana, à partida, foi o primeiro porto a nível nacional a receber bacalhau, não é? Foi a primeira fase de entrada de bacalhau em Portugal era pelo Porto de Viana do Castelo, há ali uma relação muito forte com o bacalhau. Nós, apesar de sermos um grande consumidor ainda hoje de bacalhau, de facto... esquecemos-nos um bocadinho desta ligação, deste storytelling que às vezes pode acontecer à volta deste produto. Os galegos têm muito isto, eles vendem bem o produto deles, têm um orgulho enorme e têm uma proximidade, como disse bem, com o mar que nós ainda não temos, não é? Temos muito a aprender com eles. Há muitos projetos que o Alto Minho faz com a Galiza, o Alto Minho, principalmente a CIM, que explora um bocadinho isso, mas mesmo aí ainda há muita coisa a fazer-se. Eu também tenho essa noção. Mas o que é que nós podemos fazer com a Explora Ibéria do outro lado da fronteira? Podemos fazer percursos pelos moinhos, podemos fazer percurso à beira-mar, ter experiências marinheiras. Estas experiências marinheiras são nas rias, em que andamos em embarcações tradicionais para conhecer um bocadinho as dinâmicas de pesca e as dinâmicas das rias, a visita ao Parque Nacional, obviamente, das Ilhas X, que vai muito além do que um mergulho naquelas belas águas cristalinas, é mesmo percorrer também aqueles acantilados, experiências de observação de aves, porque as rias permitem-nos ter ali uma enorme diversidade, desde as marismas até às falésias. Logo, nós podemos fazer todo o tipo de experiências ligados, desde um percurso pedestre, uma caminhada no caminho de Santiago, não é? Que também é um dos produtos que nós trabalhamos, como uma simples experiência de um passeio pelas rias com alguma interpretação da natureza. Claro, sem esquecer, obviamente, a gastronomia. As tapas são incontornáveis, mas eu não queria entrar por aí. Para a gastronomia. Nossa gastronomia também é... Vamos aqui guerrear-nos com os espanhóis para quem é que tem a melhor gastronomia e não há essa necessidade. São boas, são ambas muitíssimo boas, diferentes e são muitíssimo boas. Completam-se. Exatamente. Quando vocês têm um projeto que podemos ter acesso no vosso site, que é uma pequena revista que vocês fazem, que é Trilho. Exatamente. E vale a pena, para quem quiser e for ao vosso site, que é exploriberia.pt, vale a pena ver este produto vosso, porque além de esteticamente estar muito interessante e bonito, tem informações interessantes de se ler, vale a pena a visita. Como é que surgiu esta ideia de vocês, no fundo, estão a vender o vosso produto através de uma pequena revista, não é? Sim, pronto, isso foi um produto pandemia. A pandemia trouxe muitas coisas boas também. No fundo, já tínhamos esta ideia há muito tempo. Nós, como eu dizia, nós estamos um bocadinho ligados ao turismo também com uma forma responsável, ou seja, nós gostamos de partilhar o conhecimento, nós gostamos de sensibilizar as pessoas, não gostamos de guardar tudo para nós. E como as coisas são tão bonitas e tão especiais, merecem ser partilhadas. Nós tínhamos vários conteúdos de imagem, nós temos muito know-how, porque parecendo que não, já são uns aninhos a trabalhar dentro desta área, a percorrer áreas protegidas, trilhos, caminhos, a visitar espaços, e achamos que isso tinha que ser partilhado.
E como o conhecimento para nós é entendido que deve ser partilhado e não vendido, nós decidimos então, porque a pandemia, infelizmente ou felizmente neste caso, libertou-nos aqui há algum tempo, decidimos então criar esta revista dedicada ao que é a natureza, o turismo de natureza, neste caso, percorrer várias áreas protegidas a nível nacional. Então criamos esta revista com conteúdos que partilhamos sobre que percursos podem percorrer, o que é que podem visitar, o que é que se pode fazer em família, em determinadas zonas, falar de áreas protegidas e dar também dicas sobre o material. Porque uma das coisas que nós nos apercebemos com muita gente que nos chega, muitas pessoas que caminham connosco, é que tinham sempre dúvidas sobre que equipamento comprar, que mochila, que botas, como é que usavam um bastão. Muitas vezes coisas tão simples como a questão da hidratação ou da alimentação. Então nós decidimos, pronto, ok, vamos juntar então estes conteúdos e fizemos então esta revista gratuita, que está disponível em PDF para qualquer pessoa ler a qualquer momento, que aborda então estes temas. Nós tentamos sempre, inicialmente tentamos fazer isto mensalmente, sobre algumas sugestões de percursos pedestres, outros percursos que podem fazer em família e sugerir então materiais. Muito bem, vamos aproveitar então agora para fazer aqui uma pequena pausa e nós voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já. Até já. Já tem planos para os dias 12 e 13 de fevereiro? A Explora Ibéria está a preparar um fim de semana especial com 2 trilhos e uma prova de chocolates e vinho do Porto. Isto tudo vai acontecer em Castro Laboreiro, onde outrora houve uma fábrica de chocolate. Pode escolher ficar por lá o fim de semana completo ou então reservar apenas o trilho que pretende. Para se inscrever, basta aceder ao site exploraiberia.pt e na categoria Agenda facilmente encontra este workshop. Boas caminhadas! O Vai Dar Uma Curva é um podcast semanal sobre gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo todas as sextas-feiras ao meio-dia na Rádio Antena Minho em 106.0, mas também no Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel. Estamos de volta para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Hoje temos connosco a Isabel Sousa, da Explora Ibéria, e estamos a falar sobre turismo, principalmente o turismo de natureza. Isabel, para fecharmos aqui a questão do parque, para passarmos a outra área, é sempre um bom motivo, o parque recentemente desenvolveu uma rota de travessia do parque, não é? É a grande rota do parque. É um projeto interessante, certo? Sim, não é? Que é a R50. A GR50. O que é que, embora que não seja essa, não estás aqui como representante do parque, mas o que é a GR50? A GR50 é um percurso com mais ou menos 200 km que atravessa o Parque Nacional, desde a sua pontinha da Meijoeira, em Castro Laboreiro, até Tourém, em Ponta Alegre, perto de Pitões das Júnias. É uma travessia fantástica para quem adora a natureza e quem quer ter uma experiência de uma caminhada de longa distância, tem diversas etapas, e então o grande desafio é caminharmos então de uma ponta do parque a outra ponta do Parque Nacional. E quantos dias é que demoramos? Depende um bocadinho da experiência. Sim, um comum dos mortais como eu, que raramente faz esporte. 2 meses. 2 mesinhos? 2 meses. Não, mas pelo menos mais de uma semana temos que considerar, mais ou menos 8 dias, 9 dias, dependendo, lá está, um bocadinho de quantos quilómetros cada um consegue percorrer por Porque dia. 200 km é quase não, ou provavelmente mais do que daqui a Santiago. Sim. Ou é mais ou menos a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa, menos um bocadinho, mas Pois, é mais ou menos. E é um pedaço. Tendo em conta que no caso do caminho de Santiago o tipo de terreno é um bocadinho diferente, porque no Parque Nacional temos que contar com os desníveis, com o tipo de terreno que vamos encontrar e obviamente o esforço que é caminhar todos os dias, tal como no caminho de Santiago. Não é só a distância que conta, mas também o desafio físico e também psicológico que se apresenta a uma caminhada destas. Mas a Grande Rota realmente é um desafio que eu aconselho, uma experiência, não um desafio, mas uma experiência que eu aconselho, porque é toda a diversidade de paisagens, de ambientes, de ecossistemas que atravessamos quando percorremos uma caminhada assim. Não é só
este desafio e a parte desportiva, que é uma caminhada de longa distância, de mochila às costas, mas sim também todas estas experiências que vamos tendo pelo caminho, os lugares que visitamos, os sítios que conhecemos, as sensações e as vivências que vamos tendo. Vocês, quando preparam um projeto ou uma ida para fazer a grande rota, têm atenção, se eu quiser que a Explora Ibéria me prepare esta ida, o que é que eu devo fazer? Como é que isto funciona? Nós, em primeiro lugar, perguntamos sempre quanto tempo tens disponível para uma experiência destas. Tentamos perceber um bocadinho quais são as tuas preferências para escolher bem o alojamento, para proporcionar uma melhor experiência possível, e depois ajustamos a rota, ou seja, as etapas, de acordo com o tempo que tens disponível e as preferências também. Vamos imaginar, preparamos para ti o alojamento, para que possas caminhar sem problema de um alojamento para outro alojamento, sem teres de preocupar com transportes, com táxis e tudo. Transportamos as malas, todo o equipamento extra que possas ter, e reservamos todo o resto de serviços que sejam necessários. Assim, quando tu reservas connosco, só tens de te preocupar mesmo em desfrutar E engloba uma experiência gastronómica também naquele território? Obviamente. Nós procuramos sempre, em cada um dos pontos de paragem que as pessoas vão tendo, que elas tenham o máximo de contacto com a cultura local. E quando a cultura local envolve, obviamente, a gastronomia local. Quando nós fazemos esta experiência com serviço guiado, porque nós temos duas opções. Tu podes viajar de forma autoguiada, ou seja, em que nós te proporcionamos um livro de viagem, um guia de viagem com a descrição das etapas e depois também GPS ou então uma aplicação com o traçado em si. Apesar da grande rota estar marcada no terreno, nós damos sempre esta informação extra neste produto e noutros produtos. E depois, no caso da outra experiência que nós temos, que é com guia, o nosso guia prepara sempre piqueniques com produtos locais. Nós fazemos estas experiências com guia sempre para grupos pequenos, 5 ou 8 pessoas no máximo, e proporcionamos então, preparamos então essas experiências, que é desde o mel ao chouriço, até a própria salada, procuramos sempre que seja comprada localmente, e vamos variando. É uma forma de nós contarmos várias histórias à mesa, como se faz num restaurante, nós contamos essas histórias da montanha. Ou seja, nestas experiências da grande rota, elas podem ser autoguiadas, e as pessoas têm essas experiências gastronómicas à noite, quando chegam ao restaurante, ou então, se nos pedem o piquenique, nós podemos preparar, ou então são proporcionadas através do nosso guia com piqueniques feitos ali com todo o cuidado e requinte. Por acaso, ainda bem que falas esta parte do piquenique, porque era uma das coisas que eu queria abordar, porque há uns tempos, sentados a uma mesa, estávamos a conversar, e também já lá vou em que âmbito é que estávamos a conversar, que é uma parte que eu também quero falar, e tu estavas a dizer que era difícil encontrar pequenos produtores de produção local. Quando querias fazer um piquenique, era uma tarefa difícil. Sim. É mesmo difícil nós encontrarmos. Nós estamos num território que temos uma imagem de que vamos encontrar muita coisa tradicional, vamos encontrar muito chouriço, muito presunto, um pão daqueles que comemos uma broa por inteiro, mas não é bem assim. Não, é realmente uma das tarefas mais complicadas, é precisamente conseguir ligar aqui todos estes elementos e trazer estes elementos à mesa. O que é que nos falta? Falta-nos isso, mas... Exatamente, faltam-nos muitas vezes os canais próprios de distribuição para que estes pequenos produtores possam vender os seus produtos em pequenos, canais de distribuição feitos de forma indicada e adequada à sua dimensão. Muitas vezes eles não conseguem, podem ter esse produto, mas não o conseguem fazer chegar a alguém que o distribua. Estamos a falar de territórios que geograficamente, se nós formos para recolher para um piquenique o queijo, o chouriço, o presunto, o tomate, em vários pontos, fazíamos aqui uma volta a Portugal de carro. Mas realmente é muito desafiante para nós conseguirmos reunir todos estes elementos e ter a diversidade. Precisamente por isto, porque estamos a falar de pequenos produtores que muitas vezes não se conseguem promover,
outras vezes não conseguem ter a capacidade para fazer chegar os seus produtos a estas pequenas cadeias de distribuição. E isto, para nós, enquanto empresa, torna-se um esforço realmente significativo quando nós temos que preparar durante 8 dias 10 piqueniques, por exemplo. Porque temos que andar de porta em porta a recolher estes produtos para os trazer à mesa e divulgar depois isto junto dos nossos clientes. Realmente é muito complicado. E acaba por, lá está, condicionar a forma como nós depois também conseguimos comunicar o território. Nós temos essa ideia, realmente conseguimos comprar um presunto de chouriço e vendemos essa imagem, e realmente há essa imagem, mas quando chegamos a determinadas partes do território, realmente as coisas não são assim, ou porque o produtor não está, porque depois a venda, a comercialização não é só a atividade principal, como é lógico. Pois. Quando um produtor de mel não é... Deverá haver um ou dois que será a sua atividade principal, mas é sempre uma atividade complementar. Nós podemos ver uma placa a dizer vende-se mel, mas chegar à porta e não conseguir chegar à fala com a pessoa. Vende-se mel só num determinado horário. Exatamente. E isto acontece com vários produtos, não sendo a comercialização, todas estas atividades, e sabes bem, são atividades complementares à pequena economia que as pessoas têm na sua economia doméstica. Isto depois é uma bola de neve que se reflete depois se nós queremos ter uma regularidade a oferecer determinados produtos ou determinados tipos de piqueniques, realmente ou temos um compromisso muito grande com isso de trazer à mesa dos nossos clientes estes produtos que sabemos de qual a origem de quilómetro zero, ou então realmente tem um impacto económico também, obviamente, no produto da empresa. Aqui as associações ligadas aos setores não deviam ter um papel mais ativo, ou seja, arranjar forma de... É verdade que se o território continuar a crescer a nível de ou seja, continuar a receber cada vez mais gente, que também há mais hipótese deste tipo de negócios se tornarem negócios principais e criarmos aqui mais... Mas o que é verdade é que falta fazer aqui alguma coisa, não é? Falta uma coisa muito importante, que é nós temos que ver o turismo como uma atividade económica séria e realmente quase como uma das atividades... É de uma das atividades mais importantes. 14% do PIB é do turismo, não é? Tem que começado a ser visto como uma atividade económica quase chave na região e não como um passatempo ou como um complemento. E enquanto o turismo não for visto como uma atividade económica chave, vai continuar a ser desenvolvido e promovido por quintas, por parcelas e por projetos. E não pode acontecer isso. Realmente, voltamos ao tema da estratégia. O turismo tem que ser levado a sério. Nós temos que definir produtos e só quando nós realmente começarmos a levar o turismo a sério, também outras associações, outras formas de distribuição, outras atividades económicas com as quais o turismo toca vão começar então a relacionar-se com o turismo como uma forma de canalizar e escoar produtos. Se nós pensarmos quantos hotéis conseguem vender nos seus almoços, pequenos almoços, produtos produzidos na região? Pois. Temos que fazer essas perguntas. Ou seja, nós temos... Os rurais, provavelmente aqueles mais rurais, mesmo assim. Nós já temos, como é que é dizer, pontos de distribuição suficientes para realmente os nossos produtores de mil e uma coisas começarem a olhar para estes pontos de distribuição como pontos de venda válidos, para os quais podem produzir e vender X toneladas ou X litros ou X quantidade por ano. Ou seja, o turismo tem que começar a ser visto realmente como um dos pilares e uma atividade económica séria e não como um complemento ou um passatempo. E quando nós mudamos desculpa a expressão em inglês, este mindset, quando nós mudamos isto e realmente começar a olhar para o turismo não como uma coisa para publicar no Facebook ou no Instagram, ou para ter aqui de vez em quando visitantes, mas sim como alguma coisa importante, aí provavelmente também todo o resto dos serviços e dos fornecedores e produtores vão olhar para o turismo de uma outra forma, como realmente uma fonte de venda, um ponto de venda viável.
Para ir buscar um bocadinho a tal conversa que nós tivemos esta conversa à mesa, dentro de um projeto muito interessante que o Alto Minho tem feito. Acho que aqui o Alto Minho tem feito um trabalho, na minha opinião, bastante interessante nos últimos anos, e estávamos naquela situação, estávamos a falar da Carta Europeia do Turismo Sustentável, não é? O Alto Minho tinha a implementação, agora foi renovada, e desta vez criou aqui um sistema até bastante interessante, que eu não conhecia, porque não estive na primeira, mas estive agora na segunda, que é a criação dos agora falhou-me o nome. Curadores. Dos curadores. Dos curadores, Exatamente. Aliás, eu sou curador para a gastronomia e estava-me a falhar aqui o termo. Mas o formato que foi encontrado este ano foi muito interessante, porque este ano não, foi o ano passado, foi em 2021, porque criámos ali foi criado uma série de grupos de trabalho que mostrou também a dimensão que o próprio território tem, o território Alto Minho tem, a nível de oferta, até das próprias empresas de turismo, ligadas ao turismo. Há uma série de empresas ligadas ao turismo, criadas no Alto Minho, desde desportos náuticos, desportos de natureza, desportos náuticos, turismo de natureza, turismo rural, ou seja, há uma oferta muito grande no território, e para quem participou da primeira vez, para mim foi uma surpresa. E depois, o tipo de empresário que está neste momento a trabalhar, são empresários dos seus 40 e poucos anos, não é? Grande maioria, uns que o fazem a tempo inteiro, outros em part-time, mas nota-se que há já há algo diferente no território, há algo que está a acontecer, sim. Muito por culpa também destes empresários, não é? Sim, o Alto Minho nos últimos anos tem-se assumido, tem-se comprometido, e quando eu falo nisto, eu falo a nível institucional, empresarial, público ou privado, tem-se assumido e tem tido este compromisso com o que é o turismo sustentável e com o desenvolvimento do turismo dentro de uma linha de trabalho, que é um turismo mais comprometido e com um compromisso vamos desenvolver economicamente esta região dentro desta área, mas também com uma consciência e dando passos aqui sólidos com o compromisso da sustentabilidade. E tem-se criado, lá está, essa dinâmica. A Carta Europeia de Turismo Sustentável acabou por ser aqui um impulso extra para nós todos nos sentarmos à mesa, nos conhecermos, começarmos a partir pedra e perceber que obviamente há 1001 desafios, mas perceber que estávamos todos alinhados com este caminho. E é muito gratificante quando nós nos sentamos à mesa com parceiros, não só de nível empresarial, com colegas de trabalho, mas quando também temos entidades como os municípios, associações de desenvolvimento local, que têm esta visão também para o território, ou seja, desenvolver as diferentes vertentes do turismo, mas todas elas sempre com esta costelinha ou sempre com este cuidado que é a sustentabilidade e preservar os valores do território, valores não só em termos de valores culturais, mas também os valores da paisagem e identidade também. E a Carta Europeia tem esse dom de juntar dom também as pessoas. Nos falta muitas vezes, que é nos sentarmos à mesa e conversar, nos conhecermos. E a organização em grupos temáticos, como aconteceu ainda mais de forma mais específica este ano passado, foi criar grupos temáticos orientados por curadores. Muitas vezes lá está, ainda não tinham essa relação com o território, porque muitas vezes é importante ter esta visão de fora, trazer gente de fora e que não está dentro muitas vezes deste ciclo, só traz mais valias. É muito importante este contacto. E o facto de lá estar, de termos criado estes grupos temáticos orientados por temas específicos, ainda nos fez crescer ainda mais. Porque quem está a trabalhar dentro da área do turismo ou que tem alguma atividade ligada com o turismo é convidado para vir à discussão. Qualquer pessoa que tenha qualquer relação com o território não precisa ter empresa, basta uma pessoa singular, pode perfeitamente participar nesta discussão. É aberta a toda a gente,
e dar a sua opinião. E o facto de haver grupos temáticos faz-nos partilhar experiências, desafios, problemas, conhecimentos e começar a elaborar estratégias para o futuro. Que é isso que é importante, é dizer, ok, nós estamos neste ponto, já fizemos melhor, já fizemos pior e agora é aqui que nós queremos chegar. E a Carta Europeia, neste caso orientada com estes grupos temáticos, tem essa grande vantagem. Nos sentarmos à mesa, qualquer pessoa, falar sobre o tema, falar sobre os nossos... Lá está, não somos só bons, não somos sempre bons, temos também os nossos desafios. Os nossos problemas também para resolver. E os nossos problemas, mas a falar é que nós nos entendemos e a falar é que nós crescemos. E o facto de vir gente de fora com outras visões é essencial. É essencial, porque senão estamos sempre a olhar para os mesmos problemas, para os mesmos obstáculos e precisamos daquilo. Às vezes, lá está, desta visão. E só dar nota que foi fantástico, eu estive ligado quando em 2015 foi implementada a Carta. Pela primeira vez. A adesão à Carta Europeia no território do Alto Minho, e é fabuloso ver o quanto nós crescemos e o quanto nós evoluímos no desenvolvimento sustentável da região até o ano passado. Ao fazer o apanhado para relatórios e para todas estas discussões e conversas, foi realmente notável e admirável, e é preciso dar os parabéns a toda a gente que está envolvida, porque realmente se tem feito um trabalho muito, muito interessante e muito válido. Aqui a comunidade intermunicipal do Alto Minho tem tido um papel fundamental, que é quem está, no fundo, a chefiar este trabalho. Mas, de facto, aquilo que me surpreendeu nas reuniões de trabalho e no trabalho desenvolvido foi a relação que existe entre as empresas, em que muitas delas até competem entre elas no território, mas nas reuniões onde estávamos presentes, toda a gente estava com o mesmo espírito de interajuda, de pensar o território para os próximos 5 anos, né, que a Carta agora é renovada por 5 anos. Nós temos a noção que juntos somos mais fortes, e o facto de muitas vezes, lá está, de haver um diálogo que é intermediado ou impulsionado por entidades públicas, senta-nos à mesa a todos como iguais. Ou seja, nós estamos ali todos a conversar com técnicos de municípios, técnicos de ADLs e depois também empresas entre empresas. E estamos ali todos como iguais, sob um chapéu que é o desenvolvimento turístico sustentável da região, e acabamos todos por perceber que juntos somos mais fortes. E que, enquanto uma entidade precisa da nossa visão, enquanto técnicos que estamos no terreno e pessoas que estamos no terreno e sentimos as dificuldades e que lhes comunicamos, repara, talvez fizéssemos isto de forma diferente, podíamos fazer isto assim, que fosse mais positivo. Da mesma forma que depois entre nós percebemos que temos rede de trabalhos, que lá está, apesar de sermos muitas vezes competidores entre as empresas, é normal que isso aconteça, não é? Somos colegas e muitas vezes temos aqui redes de trabalho que se complementam, porque nem sempre o colega X pode não ter bicicletas suficientes para fazer um grupo, o colega B vai emprestar essas bicicletas. E se não fosse estes momentos em que estamos sentados à mesa e que nos conhecemos pessoalmente, seria bem diferente o trabalho que desenvolvemos na região. Bom, não havia melhor forma de terminarmos o programa, Isabel, falar desta relação profícua que tem acontecido no território, mais especificamente no Alto Minho, mas é perfeitamente transportável para o resto do território. Isabel, muito obrigado por esta conversa. Só agora, força. Lançar-te um desafio. Vamos lá. Agora fica então à tua espera para fazermos uma próxima conversa no topo de uma serra, que te parece? A mim parece muitíssimo bem. Levar todo este material contigo. Vamos lá. Fazemos uma caminhada. Vamos a isso. Agora tenho que recuperar fisicamente, porque não estou preparado para isso. A Serra d'Arga que te encantou. Sim. Era uma boa ideia. Vamos a isso. Não, vamos tentar que não seja no verão, que seja noutra altura para não irmos no pico. Guardamos então para o outono. O próximo outono fica combinado. Vamos lá. Muito obrigado, Isabel. Obrigada, foi um prazer esta conversa. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Aproveitem o ótimo tempo que temos esta semana e façam uma caminhada pelo Minho, porque nesta altura vão encontrar provavelmente bem menos pessoas do que no verão, e o território é lindíssimo, como dissemos há pouco, em qualquer dia do ano.
Já sabe, todas as sextas-feiras aqui na Antena Minho, depois das notícias do meio-dia, em reposição ao domingo, ou também no YouTube da Field Travel, ou numa plataforma de podcast a partir da 1 da tarde de sexta-feira. Muitíssimo obrigado por estar connosco e até para a semana.